Recentemente eu tive acesso ao material disciplinar das escolas do estado de São Paulo e, dentre uma das matérias, uma das informações era o Poetry Slam. Se você não me conhece, não deve saber. Minha formação e experiência profissional é na área educacional. Uma das maiores experiências artísticas que eu tenho é no ramo da poesia, em específico também o Poetry Slam. Por isso, tudo que eu for falar aqui tem certa propriedade de experiência. Então vamos lá. Slam, Consciência Social e Variações Linguísticas 1. Aula 38 do terceiro bimestre. Para começar, hoje estudaremos o gênero poema slam. Já começou errado então. Slam não é um gênero de poema. É um jogo feito com poesias, não só poemas. Leia as perguntas e reflita. O que é uma batalha de slam? Como o poema falado pode ser uma ferramenta para combater o preconceito linguístico e promover o uso variado da língua? Até aí tá tudo bem. Quais são os principais temas abordados no slam relacionado ao identitarismo? Como essas temáticas são tratadas pelos artistas dessa expressão cultural? A falha aqui não é falar que isso pode ser utilizado, é ressaltar que só isso é utilizado. Isso gera na cabeça das pessoas uma identidade, uma ideia de que só esses temas que estão sendo citados serão abordados dentro de uma poesia de slam. Tá errado. Poesia de slam é aberta para você falar sobre o que você quiser. Foco no conteúdo. Origem e popularização. O surgimento em Chicago, em 1984, com o nome derivado de uma onomatopeia relacionada ao som de batida. Primeiro de tudo, quem criou o slam? Não está citado. Segundo, falar que é um som de batida, não. Essa onomatopeia tem a relação com algo impactante, assim como uma batida de uma porta ou uma movimentação muito rápida, algo brusco, impactante. Poesia falada, parte do gênero spoken word, feita para ser declamada ou falada em público. Certo. Característica das apresentações, foco na performance do poeta. Sim, até aqui tudo certo. Utilizando apenas a voz e o corpo. Não, a regra não é essa. A ideia é que você não utilize coisas externas, cenários, figurinos, essas coisas. Competição e júri popular. Slammers são avaliados por um júri espontâneo do público, levando em conta a poesia e desempenho. Sim, ok. Algo a adicionar. Isso é também relacionado à subjetividade, como que a pessoa entendeu a sua apresentação. ênfase na afirmação da identidade, o slam como espaço de expressão e ocupação de espaços públicos. Também, não só, mas também. Vamos conhecer agora o poema Democracia Racial do poeta Clayton Mendes. Aqui existe uma relação conectada aí com outro material das aulas de português e que foi feito de uma maneira muito brusca e sem compreensão do jogo, certo? O poeta Clayton Mendes é um maravilhoso poeta e se você puder, acompanha ele aí, dá uma pesquisada sobre o nome, Clayton Mendes. Depois de lida a poesia, vem algumas perguntinhas sobre ela. Como o autor descreve a democracia racial no poema e qual o objetivo do uso da linguagem informal e figuras de linguagem no slam? Isso pode ser interessante, mas pode confundir as pessoas de que só esse formato de poesia é possível no slam. Tá errado. Nossa, mas era só uma avaliação se a pessoa entendeu a poesia. Ótimo, mas depois disso já vem um assunto assim, ó, foco no conteúdo, estrutura e linguagem do slam. Temas cotidianos, além de temas como homofobia, racismo, machismo, preconceito, violência, entre outros, voltados às questões sociais e raciais. Então tá direcionando as pessoas a achar que é só esse tipo de assunto que entra no slam. Tá errado. Linguagem informal com termos da oralidade, gírias, faz parte da literatura marginal periférica. Ok, faz parte, não é só, mas faz parte. Uso do sentido figurado e de suas figuras de linguagem como metáfora, metonímia, hipérbole, aliteração, assonância, entre outras. Também, tá certo. Apresenta textos subjetivos e bem elaborados. Dentro de uma poesia de slam, pode ser subjetivo, pode ser também objetivo. Aí o foco é de quem estiver escrevendo a poesia, certo? Pode fazer o uso em alguns momentos de uma variante do padrão, não padrão da língua, como objetivo de valorizar a fala dos grupos que representa e de evidenciar os estilos do próprio de uma produção literária considerada marginal ou periférica. Pode, assim como foi falado no começo, pode. No Brasil, a competição se popularizou em espaços públicos ou locais fechados.
Correto. Foco no conteúdo. Variação linguística. A variação linguística é natural das línguas e não prejudica a comunicação entre as pessoas. Pelo contrário, palavras ou construções em variação têm significado social e revelam informações sobre nós, como nossa origem, cultura, identificação com grupos específicos. Certinho. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, representando a nossa comunicação oral e escrita. Mas faltou coisa aí, né? E as linguagens e idiomas orais como o tupi, o guarani, que estavam aqui antes dos portugueses. E o braille, que é escrito, não é oficial? E a linguagem brasileira de sinais, que não é falada, mas também pode estar relacionada à escrita? Embora haja um padrão comum, existem grupos com diferentes modos de falar, notados em sotaques, vocabulários e estrutura, revelando origens socioculturais e geográficas dos falantes. Correto? Vamos relembrar quais são os tipos de variação linguística existentes no Brasil e qual se encontra na linguagem do gênero em estudo. Vamos ver o que vem. Principais tipos de variação linguística. Variação geográfica. Ocorre quando diferentes regiões têm modos específicos de falar. No Brasil, as variações verificam-se na forma como falam baianos, cariocas, paulistas, gaúchos, etc. Tá. Variação histórica. Ocorre ao longo do tempo com mudanças na língua. A palavra você, antigamente era conhecida como vossa mercê, do português arcaico, e passou por variações históricas até chegar na mais comum e informal usada hoje em dia. Você, se. Variação social. Resulta de fatores como classe social, gênero, escolaridade e profissão, gerando diferentes formas de expressão e vocabulários específicos para cada grupo da sociedade, como o juridiquês, o internetês, a linguagem dos surfistas, dos rappers, dos slammers, etc. Faz certo sentido. Variação situacional ocorre conforme o contexto em que é usada, podendo ser formal, um exemplo, discursos políticos, ou informal, entre conversas e entre amigos. Também está certo. Essa diversidade toda nos mostra como a linguagem se adapta a diferentes situações e a contexto social. Sim, agora temos um pequeno detalhe aí que precisa ser falado. Todas as variações faladas e citadas aqui são formas de fala, de expressão, que são cabíveis dentro de um espaço de slam. Afinal de contas, no slam, toda poesia é bem-vinda. Nesse momento do material didático, a gente volta a falar sobre o texto do poeta Cleiton Mendes, que eu já disse, vai dar uma pesquisada que é muito bom. Localize no poema uma expressão que evidencia o uso da linguagem informal. Interessante, mas não é só isso que vai identificar como uma poesia para slam. É uma poesia, certo? E por isso, só por isso, já pode fazer parte de um slam. Explique com base nos conceitos de variação linguística por que o autor utiliza norma padrão em alguns trechos e foge dessa norma em outros no poema. Analise como essas escolhas gramaticais contribuem para a expressividade e a mensagem transmitida, considerando a relação contexto social e a temática abordada na poesia. Certo, ok. Agora uma outra análise, foco no conteúdo. O preconceito linguístico para os linguistas, aqueles que estudam a linguagem, e, entre eles, o professor Marcos Bagno, é a discriminação que existe entre as pessoas que falam o mesmo idioma sem respeitar as variações da língua, como os sotaques, os regionalismos, as gírias, as variantes informais da língua, atribuindo a quem faz uso dessas variações um juízo de valor negativo, como repulsa, desrespeito, entre outros. Importante falar sobre isso. Dessa forma, é importante compreender e usar a adequação linguística, ou seja, saber adequar a linguagem às diferentes interações. É muito importante para alcançar nossos objetivos de comunicação. Concordo. Aplicando. Realize uma pesquisa sobre as pessoas citadas nos versos do slam. Aí já está errado. Como Conceição Evaristo, José do Patrocínio e Lima Barreto. É importante pesquisar sobre essas pessoas, mas a frase nos versos do slam dá a entender que slam é um gênero literário, um gênero de poema. E não é. É um jogo. A partir de ser um jogo, não é os versos do slam, é os versos da poesia que foi utilizado em um jogo de slam. Continuando, descubra quem são as figuras históricas e qual o papel delas na luta contra o preconceito racial e pela igualdade social. Importantíssimo saber sobre isso, interessantíssimo pesquisar, mas não é só isso que faz uma poesia participar de slam.
como eu disse e repito, a poesia que vai para o Islã pode ser qualquer assunto que você quiser falar. Analise como a presença dessas referências contribui para a mensagem transmitida no Islã, enfatizando a importância da identidade cultural e da valorização da história dos negros na luta por justiça e liberdade. Importante que tenha falado sobre isso, sobre esses manifestos dentro dos jogos de Islã, porque fala da nossa sociedade. Agora, como eu disse e repito, não é só sobre isso que a gente vai falar dentro de um Islã. O Islã não é só uma manifestação de questões sociais, é qualquer manifestação e expressão de vida, de pessoas. É uma manifestação artística, poesia. O que aprendemos hoje? Compreendemos Islã, poesia, como um gênero literário. Errado, então se você ensinou isso, você ensinou errado. Analisamos a estrutura e a linguagem do poema falado. Uma correçãozinha rápida. Poesia falada. O poema está escrito, ele é registrado no papel. E se você vai falá-lo, você vai declamá-lo como você lê dentro de um papel, né? Então você vai dar a sua impressão. A partir do momento em que ele é exposto, que ele é declamado, ele se torna poesia, porque há uma expressão. Conhecemos o uso variado da língua em diversas situações. Legal isso, muito bom. E uma ótima pesquisa. Depois disso, tem mais algumas coisas aqui sobre as referências que foram pesquisadas, mas percebe-se que todas as referências que foram pesquisadas eram apenas de pesquisa, não de prática. Por isso, uma pessoa que pratica veio falar sobre isso. Essa análise e reação aqui foi sobre um pedaço desse material que está sendo passado nas escolas no nível estadual, né, no ensino estadual. Então, provavelmente eu vou fazer mais com mais materiais deles, porque eu quero saber o que está sendo ensinado para as nossas crianças e adolescentes, certo?